fez vitorioso, vamos juntos novamente. Amém. Vamos nos pôr de pé, irmãos, para uma palavra de oração. Pai Celestial, nós somos agradecidos a Ti, porque o Senhor tem dado a cada um de nós a oportunidade de reunir aqui nesse lugar. O Senhor tem nos dado saúde, tem nos dado um dia abençoado e juntos nós estamos para adorar o Senhor. Pai, pedimos o Senhor mais uma vez que faça presente no nosso meio, que opera no nosso meio, que ajuda a fé de cada um de nós a poder tirar a virtude do Senhor Jesus Cristo, porque nós sabemos que o Senhor tem bênção para nós nessa noite. E nós queremos ter uma fé, Senhor, para tirar a virtude do Senhor no dia de hoje, porque o Senhor tem nos dado o privilégio de nos reunir aqui nesse lugar. E nós queremos ser alcançados pelas bênçãos que o Senhor reservou para nós aqui hoje. Pai amado, ajuda cada irmão, ajuda cada família, nos ajuda a poder, Senhor, alcançar do Senhor tudo aquilo que nós temos necessidade. Abençoa, Pai, o trabalho dessa noite, abençoa o que vai trazer a Tua palavra aos nossos corações através do Espírito do Senhor. E que nós possamos, ó Deus, ser ricamente abençoados nesse trabalho, nessa noite. Nós estamos aqui, Senhor, para ser ajudados. E nós sabemos que o Senhor pode nos ajudar, mas nós sabemos também que dependemos de nossa fé, porque com fé, sem fé é impossível agradar ao Senhor. Mas nós estamos reunidos aqui, Pai, com fé, porque o Senhor tem nos dado a nós esse privilégio. Nós sabemos que a oportunidade é para todos, mas esse privilégio o Senhor tem dado para poucos. E aqui nós somos agradecidos, Senhor, por ser escolhido pelo Senhor e estarmos reunidos nesta noite para Te adorar, Pai. E nós queremos Te ouvir e aprender do Senhor e alcançar tudo aquilo que nós precisamos. Nos ajuda, meu Deus, nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos ao Senhor, para a glória de Deus. Amém, Senhor. Somente
O Salmo número 119, a partir do 33. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, e observá-lo-ei de todo o meu coração. Fazei-me andar na vereda de teus mandamentos, porque nele tenho prazer. Inclina o meu coração aos teus testemunhos, e não a cobiça. Desvia os meus olhos de contemplares vaidades e verifica-me no teu caminho. Confirma a tua palavra ao teu servo, que é dedicada ao teu temor. Desvia de mim o opróbrio, que temo, pois os teus juízos são bons. Eis que tenho desejado os teus preceitos, verifica-me na tua justiça. Amém. Deus continue nos abençoando, irmãos. Vamos louvar nossa irmã Samuel. Boa noite com Jesus a todos os irmãos. Nós estamos felizes porque estamos juntos mais uma vez, né? Graças a Deus. E já deixo o convite, se algum irmão ou irmã que deseja cantar, tem oportunidade após as ofertas. Vamos começar cantando o hino de número 76. Manso e suave, Jesus convidando. Convidando,
Canto ao grande amor de Cristo, sua graça e compaixão, um lugar tranquilo e belo, faz-nos eternal mansão. Vamos cantar bem animado. Canto ao grande amor de Cristo, sua graça e compaixão, num lugar tranquilo e belo, faz-nos eternal mansão. Quando ao céu nós chegarmos, ó que dia de júbilo há de ser, a Jesus nós vimos, hosanas damos com prazer. Somos hoje peregrinos, nuvens cobram nosso céu, mas um dia a estrada finda, não mais sombra, não mais véu. Quando ao céu nós chegarmos, ó que dia de júbilo há de ser, a Jesus nós vimos, hosanas damos com prazer. Vamos ser leais, portanto, seja em
dia maravilhoso será quando encontrarmos nós naquele lugar, né? Vamos cantar o 183 e após este hino vamos adorar o Senhor com a nossa oferta. 183, salve mais família.
encontrei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Nos vales é o lírio, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, a solicitude minha toma sim. Nos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas entreguei, nele tenho firme abrigo e tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele faz-me purição do coração. Que o mundo me abandone, persiga ao tentador, meu Jesus me guarda até a vida ao fim. Nos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará, ser fiel e obediente aqui viver. Em torno a mim se acampa, quem me protegerá, até quando face a face eu possa ver. Nos céus então entrando, na glória eu ficarei, com Jesus meu Salvador gozando enfim. Nos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Amém, graças a Deus. Tem mais algum irmão, irmã, Antônio? O bom pastor buscou-me já longe do redil e com ternura achou-me caído, triste viu as chagas com amor pensou e ao largos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Seguiu-me bem distante do seu lugar no céu e disse em voz amante: achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue
Assim, ovelha dele sou e com o seu rebanho vou. Se Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Prossigo alegre agora, Deus dá poder cabal e graça salvadora protege-me do mal. Um bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Graças a Deus, que Deus abençoe a irmã Cristina, a irmã Régia, com o seu louvor. Vamos cantar mais um hino, irmãos, 196. E após este hino, vamos ouvir o que Deus tem para nós nesta noite. Ainda em tempo também, o pastor Luciano, que trouxe mensagem nova no encontro, uma mensagem abandonando tudo. Quem deseja, vai estar na mesa, pode pegar a sua. 196. Nossa, como é? Vou ver se eu consigo. Pode cantar. Pode vir, tem oportunidade. Acho que já não quer que eu cante. Eu canto a semana inteira, mas... A vida de um pastor é tão sofrida, fortes são as feridas que abate no coração. Aqui no mundo sempre enfrenta a prova, não é sempre um mar de rosa, sempre tem preocupação. Quando uma ovelha se entristece, o pastor fica pensando como vou reconquistar. Mas Deus, ao teu servo da graça, faz a ovelha caída novamente levantar. Mas Deus, ao seu servo da graça, faz a ovelha caída novamente levantar. Ore, irmão, e clame ao Senhor. Não fique murmurando, achando que é fácil a vida de um pastor. Saiba, irmão, depende de você. Busque de Deus a graça para que nunca faça o seu pastor sofrer. Há muitos irmãos que não entendem, nem mesmo compreendem, para ter-lo exigido. Diz até sou crente desde o berço, mas não quer pagar o preço, mesmo assim quer ser ungido.
Quando o pastor não separa, ele já sai preparado para do pastor falar. Esquece que na Bíblia está escrito: saibas que é proibido no meus ungido tocar. Esquece que na Bíblia está escrito: saibas que é proibido no meus ungidos tocar. Ora, irmão, e clame ao Senhor. Não fique murmurando, achando que é fácil a vida de um pastor. Saiba, irmão, depende de você. Busque de Deus a graça para que nunca faça o seu pastor sofrer. Ore, irmão, e clame ao Senhor. Não fique murmurando, achando que é fácil a vida de um pastor. Saiba, irmão, depende de você. Busque de Deus a graça para que nunca faça o seu pastor sofrer. Graças a Deus. Deus abençoe a irmã Benedita com seu louvor. Vamos cantar 196. Já estamos na palavra de Deus. 196. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, bem faminto tua alma saciar. Vencerá, o Mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te podes saciar.
Amém, graças a Deus. Vamos colocar em pé, irmãos, ao som de somente crer. Vamos ouvir a palavra de Deus através do irmão evangelista, irmão Luiz de Souza. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos mais uma vez, porque o Senhor tem dado graça para cada um de nós. Agradecemos, ó Deus, pela vida de cada irmão, de cada irmã que se reúne aqui nesta noite, ó Pai. Pela semana, ó Deus, que nós temos passado. Pela graça, ó Deus, e pela alegria, ó Pai, de compartilhar mais esse momento, ó Deus, de vida, juntamente com todos, ó Pai. E a Tua palavra está aqui no nosso meio mais uma vez. Temos sido, ó Deus, alegrados através dos louvores. Temos, ó Deus, aberto os nossos corações e pedimos, ó Pai, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, ó Deus, e que nós, mais uma vez, possamos alcançar graça diante do Senhor e sermos ajudados, ó Deus, por meio da Tua palavra. Toma, ó Deus, aquele que vai falar, ó Pai. Toma também os nossos ouvidos, ó Deus, que ouvirão a Tua palavra. Unge, ó Deus, os lábios. Unge, ó Pai, os ouvidos também, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, perdoa os meus pecados, os nossos pecados e as nossas transgressões, ó Pai. Nos coloque mais uma vez debaixo da Tua graça. E nós pedimos e te agradecemos no precioso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Evangelho de Mateus, capítulo 2, começando com o verso 1. Evangelho de Mateus, capítulo 2, começando com o verso 1. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, e eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: aonde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda a Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e dos escribas do povo, perguntou-lhes aonde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. E então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu-lhe exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles,
até que chegando se deteve no lugar aonde o menino estava. E até aqui. Sentai, meus irmãos. Deus continue abençoando todos os irmãos, todas as irmãs, todos que ouvem, né? Todos que participaram do culto. Nós estamos alegres por estar aqui. Você está alegre? Amém? Graças a Deus. Nós estamos alegres. Nós estamos na casa do Senhor. O profeta usou esta escritura para pregar. A mensagem diz assim: os dons de Deus sempre encontram seus lugares. Pregou esta mensagem, faltava 2 dias ali para o Natal, 3 dias, né? Ele pregou no dia 22 de dezembro de 1962. E ele diz que estes 3 homens, esses magos, eles eram astrônomos, estudando as estrelas. Esses magos, eles conheciam, né, a respeito do tempo, a respeito do espaço, a respeito dos mistérios que tem aí no espaço, a respeito das luzes celestiais, e que alguma coisa acontecia. Eles tinham algo dentro do coração deles dizendo que alguma coisa estava acontecendo. E o governador dos céus, diz o profeta, Deus, estava para nascer. Aleluia. Uma das coisas mais gloriosas, né, que nós podemos dizer é que o Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, aquele que vive, né, numa dimensão onde nós não podemos contar com o tempo, com o começo ou com o fim. Ele é o Deus do infinito, é o Deus que está acima de todas as coisas. Então Ele criou os céus e estava para nascer, né, para descer aqui no nosso meio, para ter companheirismo conosco. E a Bíblia diz que Deus preparou, né, para si um tabernáculo feito carne, e Deus habitou nele, para que nós tivéssemos essa oportunidade de conhecer a Deus. E nós estamos agradecidos porque Ele tem falado conosco. Você quer assim? Ele tem falado com você? Amém? Graças a Deus. E eles o vieram sabendo que aquela divindade estaria encerrada, né, alojada em um ser humano, pois para mostrar seus testemunhos. E vocês sabem. E ele disse: agora uma criança, né, nasceu. Que coisa maravilhosa, né? Uma criança nasceu aqui na terra. E esses presentes que eles trouxeram, os magos trouxeram, encaixavam exatamente com a missão que Deus tinha na sua jornada. A Bíblia vai dizer que eles trouxeram mirra, e o profeta diz que a mirra era algo ali, uma unção para a morte. Eles trouxeram incenso, que representa o louvor, a adoração, e eles trouxeram também um ouro. O profeta diz que esse ouro vai dizer que ele, aquela divindade, se encaixava exatamente em Jesus Cristo. Então, os presentes que eles trouxeram, o ouro, eles trouxeram o incenso e eles trouxeram a mirra, né? E aquilo exatamente cumpriu isso, porque Deus havia ungido o coração deles para que eles pudessem aceitar a palavra de Deus naqueles dias. Então toda a criação, diz o profeta no 73, estava perdida.
Quando nós olhamos lá no passado, quando Adão, né, se rompeu com Deus, a criação se separou. A criação, ela saiu, né, ela se escondeu de Deus. E a criação estava perdida, o homem havia feito o seu próprio caminho. Mas vejam, ela estava perdida. Tudo estava ido. Mobrana diz, tudo pertencia a Satanás. E ele se achou herdeiro de tudo isso, do mundo. E ele controla as coisas, às vezes controla alguma coisa do espaço, às vezes controla alguma coisa do tempo, dentro daquilo que Deus permite ele fazer. Ele certamente o é, e essa é a razão por que estamos lutando e tendo todas as nossas dificuldades. Por quê? Porque Satanás controla cada reino, cada coisa está sob o controle, sob o governo de Satanás. E esta é a razão pela qual nós temos os problemas que temos. E eles, qualquer um que lê a Bíblia sabe disso. Mas Deus veio para redimir toda a criação, e ninguém podia fazê-lo exceto Ele mesmo. Que coisa maravilhosa, né? O homem perdeu o companheirismo com Deus, mas Deus estava planejando, Deus estava criando um caminho para que houvesse uma reconciliação com Ele novamente. Então veja, Ele veio redimir a criação, e ninguém poderia fazê-lo exceto Ele mesmo. E esta é a razão pela qual Deus nada fez fora do homem. Ele sempre opera através de um homem que Ele teve que usar. Aí Deus usa os profetas, Deus usa os discípulos, Deus usa os apóstolos. Ele sempre opera através de um homem. E aí nós dizemos, e nesse tempo, através de quem Deus está operando? A Bíblia diz que Deus, para restaurar a sua igreja, Ele enviaria um profeta para restaurar, né? Quer dizer, colocar a coisa em ordem, colocar a palavra de Deus no devido lugar. E Deus operou através de um profeta. Mas aí o profeta se foi, mas a palavra permanece. A Bíblia permanece no nosso meio. Deus continua trabalhando com a sua palavra, com a mensagem, através de você, através de você, através de nós. Deus está fazendo isso, veja. Então, um homem é o que ele teve que usar para distribuir os seus atributos de Salvador. A Bíblia diz que Deus tem atributo de Salvador porque Ele salva. Ele tem atributo de curador porque Ele cura. Ele tem atributo de libertador porque Ele liberta. Ele é justo e Ele compartilha aos seus filhos serem justos com as pessoas também. Então Deus tem tudo pronto, tudo certo, esperando que alguém abra o coração para que Ele possa compartilhar os seus atributos. Aleluia! Então Deus está compartilhando os seus atributos com você. Você ama, você aprendeu a amar porque Deus é amor. Você aprendeu a perdoar porque Deus te perdoou. Você aprendeu a viver o Evangelho porque dentro do seu coração existe essa fagulha da eternidade. Dentro do seu coração existe o desejo das coisas de Deus. Então Ele usa. Veja, então Ele usou aqueles presentes. Veja. Agora a obra completa de Deus veio por um homem. O primeiro homem, Adão, veio a morte, veio a separação. Mas o segundo homem, Cristo, veja, aí está você. Ele não faz nada porque Ele teve que usar um homem para isto. Então Ele usa um homem para redimir de volta. E nós somos lavados e redimidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. É isso que a Bíblia diz, né? O sangue de Jesus Cristo nos lava e nos purifica de todo pecado. É por isso que nós reunimos, né? Para partilhar isso das coisas de Deus.
Então a divindade se tornou, o profeta diz, Jeová, ele é divindade, e ele se tornou uma criança. Ele se tomou uma forma de pecado, porque o nosso corpo, a nossa maneira, essa matéria palpável é considerada pecado porque ela se desfaz. Mas Deus, na sua graça, Ele entrou em um tabernáculo no qual Ele criou para que nós pudéssemos adorá-lo, veja. Então, a Bíblia diz que Ele veio e formou ali no ventre de Maria. E ali veio o Filho, Jesus. Que coisa maravilhosa. E lá em Atos você vê que Deus fez nele Senhor e Cristo. Glória a Deus. Amém. Atos diz que ele verteu sangue por nós lá no Calvário. Então o ouro estava denotando a sua divindade. Eles não eram pagãos, não. Eles foram inspirados por Deus. Veja, eles não estavam imaginando alguma coisa. Aquilo ali mesmo, os magos, eles viram sobrenatural, porque os seus próprios presentes que eles ofereceram identificavam e falavam do testemunho que eles viram o sobrenatural, porque isto fala perfeitamente. Ouro fala da divindade. Que revelação! Eles tiveram essa revelação. O ouro falou da divindade. O incenso falou do serviço. Ele veio de forma humilde. A Bíblia diz que ele sendo, lá em Filipenses, diz que ele sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas ele vestiu, vamos dizer na nossa linguagem, as sandálias da humildade, enachando-se na forma de servo, veja. Ele tomou sobre si o seu jugo, as suas leis. Então ele usou o incenso para serviço. E eles o trouxeram a mirra para a sua morte, quando ele era um neném, amém, mostrando que a divindade seria posta à morte na carne, que ele deveria redimir todo homem, toda mulher, toda pessoa caída. Como podem mudar isso? Mas você imagina, diz o profeta, falando de Maria, ele disse, a mãe de Jesus, parágrafo 81, na cidade de Nazaré, a cidade mais insignificante que havia na terra, porém dela escolheu uma pequena senhora para dar à luz ao seu filho, uma incubadora. Veja, um ventre que um bebê tinha que nascer. Ele tomou tal coisa para fazer. O Deus opera através dos seres humanos. O profeta lembra de Maria. Deus usou para que ela pudesse trazer o filho. E o profeta diz, ele pode tomar você também para operar. Veja, ele pode tomar você para operar através de você para redimir a humanidade. É isso que ele disse para Maria. Então, se você se dedicar completamente tudo que você é, lembrando bem, aplica para nós. Então, se você é mulher, se você é homem, dedique sua moral. Se você é um jovem, dedique sua moral. Dedique sua mente para Ele, dedique o seu pensamento para Ele, dedique o seu coração, a sua alma, aleluia. Dedique-se tudo que você é e deixe Cristo operar através de você. Aleluia. Então nós somos testemunhas para que Ele possa operar através de nós. Ele diz, que coisa gloriosa. Agora coloque sua mente e seus pensamentos ali em Deus, e não se mova disso. Esteja exatamente com ela, e ela te guiará. Veja, diretamente como ele fez com os magos, diretamente para Cristo. É isso que ele veio fazer. Ele deseja ter comunhão conosco, e é por isso que ele se reúne. Então Deus se
se manifestou em Cristo. No 88 ele vai dizer: exatamente assim como você pode ter o real significado, ali ele estava falando do Natal, ele disse, assim você pode ter o real significado de Natal, e Cristo é em você, Deus habitando no coração humano. Ele vai dizer nessa mensagem: o Natal é nascimento, o Natal é nascimento. E aí quando nós lembramos ali, o profeta diz, quando você lembra dessa data, é bom trocar presentes, é bom fazer isso, é bom fazer aquilo, mas nós lembramos que Cristo, Deus, entrou na existência humana para ter companheirismo conosco. Isso significa mais do que tudo, é a forma que Ele veio para ter companheirismo conosco. Agora muitos colocam tal dia, fazem compras, fazem isso, fazem aquilo, mas veja, o verdadeiro Natal é Deus habitando no coração do homem. O verdadeiro nascimento é Deus habitando no seu coração, é no nosso coração, aleluia. É ali que é o verdadeiro nascimento, veja. E quando Ele nasce em nosso coração, a vida é transformada, a vida é mudada. O que você era, você já não é mais. Se você mentia, você já não mente mais. Se você falava do outro, você não fala mais. Você é uma nova criatura. É uma nova criatura. Então o mundo comercial tomou conta disso. Mas agora Deus assim ungiu a Jesus Cristo com a plenitude. Ele era o presente de Deus para o mundo. O mundo estava carente de um presente, o mundo estava ali enfadado das coisas, mas Deus tem um presente glorioso para o mundo, tem um presente glorioso para nós, o Senhor Jesus Cristo, aleluia. Você pode ter companheirismo com Ele. E aqueles magos estavam claramente identificando. Agora veja, mas você sabe, depois que os magos fizeram aquilo, José e Maria, eles receberam, eles aceitaram aqueles presentes dos magos. Nenhum realmente tinha, veja, eles tinham realmente sabedoria. E aí ele traz para nós também, irmão, se um homem pudesse ver, né, se um homem pudesse realmente ser tão sábio, assim como foram os magos, é preciso ser um sábio é preciso, veja, um homem que se afasta de Deus é um homem sem sabedoria. Então quando a mulher se afasta de Deus, não tem sabedoria. Mas precisa ter, né, um entendimento. Ele precisa receber algo de Deus para vir para Cristo. Ele precisa da revelação. Então agora notem, e depois que os magos foram identificados que ele seria, nós o achamos nas Escrituras, aquilo mesmo, exatamente o que ele era, a divindade em serviço para a morte. Aí você vê o amor de Deus. Deus estabelece um cordeiro para que nós tivéssemos redenção. Aí vem e oferece esse cordeiro como sacrifício. O profeta diz no 93, ele disse, para redimir o mundo. Ele era divindade para a morte, mas o mundo fez, o que o mundo fez para ele? Eles o rejeitaram. Essa semana nós estávamos meditando uma mensagem, o profeta dizendo, as pessoas estão da mesma maneira, o rejeitando. Não querem ter companheirismo com Ele, não querem render adoração para Ele, não querem cultuar a Ele. Então eles o refutaram, e eles o rejeitaram. Por quê? O profeta diz, eles disseram, porque Ele morreu. Porque Ele morreu. E eles disseram, mas se Ele fosse divino, Ele não podia ser a divindade e morrer.
diz que teve uma irmã que uma vez me interrogou, dizendo: irmão Brando, mas o senhor fala tanto de Jesus, que ele é divino, e ele chegou ali no túmulo de Lázaro, e Lázaro estava morto, e Lázaro chorou. Ele era homem, chorou. O irmão Brando disse: sim, ele era homem quando ele chorou. Quando ele chegou ali, o profeta diz, diante daquela figueira, e tendo fome, e sentiu vontade de comer alguma coisa, e a figueira não tinha fruto, ele amaldiçoou a figueira, ele sentiu fome, ele era humano, Deus na forma humana. Mas quando Deus entrou ali, naquela sepultura, quando os vermes estavam ali comendo a carne de Lázaro, e ele disse: Lázaro, sai para fora. Aquilo era mais do que um homem ali, era Deus naquele homem, aleluia, Deus naquele homem, o Deus do céu, veja, mostrando os seus atributos de Criador de todas as coisas. Aí você vê que Lázaro estava desfeito ali no túmulo, na sepultura, mas quando ele chama Lázaro para fora, aquelas peles começam a se juntar novamente, o corpo começa a se erguer, ele começa a se endireitar, ele vai saindo para fora. Ali estava diante do Criador dos céus e da terra, e esse Criador está aqui nesta noite no nosso meio, aleluia. E aí nós dizemos: a quem nós vamos temer? Se o Criador está no barco, a tempestade está grande, está forte, não, mas o Criador está conosco, aleluia. A enfermidade, os problemas estão difíceis, não importa, o Criador está conosco, o Todo-Poderoso está conosco, não importa. Isaías disse: ele tem a chave da morte, aleluia, ele tem a chave da enfermidade. Você não precisa temer a nada, porque maior é o que está com você, maior é o que está conosco, aleluia. Mas lá nos dias de Jesus, eles disseram: ele não podia morrer. Quando nós andamos um pouquinho lá no Evangelho de Lucas, aqueles dois indo para o caminho de Emaús, e Jesus aborda eles depois da ressurreição, e Jesus diz: mas que palavras são essas que vocês estão trocando? Mas nós estamos falando de Jesus, aquele que era o Rei dos Reis, e agora ele subiu a mão no golpe da manjedoura, morreu já tem 3 dias, já faz 3 dias que ele morreu. E era assim que eles pensavam, e Jesus disse: seus nécios de coração. E o mundo está pensando que ele é aquela criancinha lá da manjedoura. Quando eles olham ali no Natal, que ele fez, diz: ele lá 2000 anos atrás o adoram como um bebê, como alguém que ainda está pequeno. Mas nós não, nós adoramos o Deus ressurreto, o Deus todo-poderoso, que foi à cruz do Calvário, morreu, mas ressuscitou, venceu a morte, e porque ele vive, você também vive. Nós venceremos, nós viveremos. O profeta diz: não era divindade, a divindade estava naquele corpo. Este corpo tinha que perecer, ele tinha que perecer. Mesmo Cristo está em você, a única coisa que você pode levantá-lo, aquilo é a divindade, Deus em você. Que coisa maravilhosa! Agora vejam, o mesmo como agora eles o rejeitam, a divindade identificada. E vocês vejam, eles irão certamente colocar seus nomes em um livro de igreja e dizer: eu tentarei de viver por este credo. Eles farão isso, justamente isso. Mas quando é para aceitar a divindade, expressando de volta esse tipo de presente que eles o fizeram, pois ele está identificando pelo presente que você dá o seu ser para ele. Os magos, eles primeiro viram as estrelas, eles se prostraram, eles adoraram, e depois entregaram os presentes. Nós, da mesma forma, nós cantamos, nós adoramos,
E o profeta diz: ó, e você é o maior presente que Deus quer receber nesse dia. A sua vida, a sua casa, o seu lar, o seu testemunho. Então você se identifica com a divindade, dando tudo o que é de você e o que é você para a divindade, para Deus, aleluia. Você se entrega para Ele. É por isso que diz a palavra: entrega seu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará por você. Então Cristo, nesses dias em que vivemos, Ele ainda continua identificando a si mesmo, a divindade no meio do seu povo. Irmãos, a obra é de Deus. Deus continua se identificando. Você é filho, você é filha de Deus. Porque você manda seu nome, a igreja ora, e a igreja coloca aquilo diante de Deus, e no outro dia você dá testemunho. Isso é Deus andando no meio da igreja, é Deus andando no meio do povo, a divindade de novo se manifestando. Ele é essa divindade, né? Porque Ele é a palavra, e quando vemos a palavra viva, ela mesma, então nós sabemos que o homem não pode fazer aquilo. Nós não podemos orar nós mesmos e dizer: ó, você se levanta, você está curado. Não, mas o Deus Todo-Poderoso que está no nosso meio, quem faz isso. É Ele quem faz isso. Ele é misericordioso. Jesus disse: o Pai que habita em mim, Ele mostra todas as coisas. Aleluia. Deus sendo identificado no homem. Agora é a mesma coisa hoje. Aquele Deus, a palavra prometida, podendo identificar a si mesmo em você. É para isso que você se reúne, para que Ele possa habitar no seu coração, na sua vida. Mostre que você crê na palavra de Deus, diz o profeta. Mostre que você crê nele. Mostre que você crê na palavra, que você crê nele como Deus Todo-Poderoso. Creia nela, cultue e esteja pronto para pronunciar a si mesmo. E os seus pensamentos, e hoje, ó, que coisa! Sempre quando ele se manifesta, há um levantamento. Quando ele veio, a Bíblia dizia que o Rei dos céus iria descer à terra. E aí Herodes ali ficou com medo disso. Aí começou a mandar matar todas as criancinhas. Não pode ter outro rei a não ser eu. Ele queria ser rei, ele achava que era rei, mas era rei, pessoas passageiras. O reino do mundo é passageiro, as coisas do homem é passageira. De vez em quando levanta homem, cai homem. Um país está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Mas nós, pela graça de Deus, somos convidados a vir a um reino que não pode ser abalado. O reino do nosso Deus jamais será abalado. Aleluia. Então creia na palavra de Deus, cultue. Quando a palavra veio, muitos criam nele, os magos creram nele. Deus tinha as testemunhas, os magos eram testemunhas e creram nele. Herodes representava aqueles que não criam nele. Passou a perseguir ali a mensagem, passou a perseguir o evangelho. Mas Deus não se importou ali com o que Herodes estava fazendo, não. Deus tinha um propósito com esta palavra. Naqueles dias, se Deus tivesse deixado Herodes vencer lá, nós não tínhamos chegado. Você não tinha chegado. Mas nós dizemos graças a Deus que nós fomos alcançados pela misericórdia, e nós estamos aqui alegres porque Ele tem nos encontrado. Louvado seja Deus, aleluia. Então veja, divindade manifestada para serviço. Deus agiu dessa forma para serviço, para morrer, como Ele devia redimir a nação, porque Ele ia salvar o seu povo dos pecados. Nós estávamos corroídos em pecados, cheios de pecados. A Bíblia diz que nós estávamos num lamaçal de pecados.
Mas Deus, que é infinito em misericórdia, nos salvou, nos resgatou. Ele, que é infinito em misericórdia, está convidando as pessoas a vir para esse caminho de graça, esse caminho de luz. A porta da graça está aberta a favor do povo. Aleluia. Aqueles que creem. Então o profeta diz: ele não salvar o mundo, mas salvar o seu povo de seus pecados. E a Bíblia diz: pois em seu nome os gentios confiarão. Esses gentios é você, é nós. Os gentios confiarão no seu nome. Amém. Em outras palavras, a noiva e os chamados dos gentios estarão confiando no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Em seu nome confiarão os gentios. Deus os guiou. Deus guiou os magos. Deus está guiando você. Deus está conduzindo você. Deus está conduzindo a sua igreja. Nós estamos sendo guiados por Ele, nós estamos sendo apacentados por Ele. Esses cuidados aqui é Deus cuidando de nós, é Deus cuidando de você. Ele teve misericórdia de nós. Nós encontramos a porta da graça aberta e nós estamos alegres porque Ele nos encontrou para estes lugares celestiais. Louvado é o nome do Senhor. Para concluir, o profeta diz: os dons de Deus sempre encontram seus lugares. Encontrou Maria, encontrou os apóstolos. O ouro encontrou seu lugar em Cristo, porque Ele é Deus. O incenso encontrou seu lugar em Cristo, porque Ele é digno da nossa adoração. A mirra, o profeta disse que eles trouxeram esses presentes e encontrou a Cristo, porque Ele veio para morrer por nós. Agora falta uma coisa: encontrar o seu lugar, as nossas vidas sempre aos pés do Salvador, sempre aos pés dele, em temor, em reverência. Se você entende que ele veio para morrer por você, então você deve render-se a Ele. Aleluia. Se você entende que o verdadeiro Natal, o verdadeiro nascimento é Cristo em você, abra o seu coração para Ele. Se você entende que o verdadeiro encontro com Cristo termina em rendição, renda-se a Ele. Não há nada mais glorioso nesse mundo, não há uma forma mais gloriosa do que se render a Ele. Você se render, você não está decepcionado. Nós não estamos decepcionados, ao contrário, nosso coração está alegre, nós encontramos salvação. Você coloca sua cabeça no travesseiro e diz: graças a Deus, meu nome está no livro da vida do Cordeiro. Seu nome está no livro da vida do Cordeiro. Vem a enfermidade, os problemas, você vai lá, às vezes com dor, coloca sua cabeça no travesseiro e diz: graças a Deus, pelas suas pisaduras eu fui sarado, eu fui curado, libertado pela graça de Deus. Que Deus abençoe cada um a entregar seu coração. Você é testemunha dele nesse dia. Os magos foram por revelação, você também veio por revelação. Então você é precioso, você é preciosa para Deus. Deus maravilhoso. Tua palavra, Deus, ela é preciosa para nós. Às vezes, ó Deus, nós não conseguimos expressar com gratidão tudo que ela significa para nós. Mas, ó Deus, há algo tão grande em nossas vidas, algo maravilhoso, ó Deus, em nosso coração. Quando nós lembramos, ó Deus, do dia em que nós o encontramos, e a Bíblia diz que o Senhor nos amou e o nosso coração reconheceu esse amor. E hoje, ó Deus, estamos aqui reunidos, testificando este amor, tomando da comunhão, ó Deus, simbolizando corpo e sangue do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus maravilhoso, como a sua presença alegra nossos corações, ó Deus, nossas vidas. E nós oramos para que o Senhor continue abençoando cada irmão, cada família aqui representada. Nosso pastor, ó Deus, as suas bênçãos sobre a vida dele, sobre a sua saúde, ó Pai, no precioso nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Graças
Graças a Deus. Você foi abençoado? Graças a Deus. Deus abençoe o irmão Cris, que ele possa continuar com essa unção. Deus abençoe a sua família também. Vamos cantar o corinho 13, o nosso nome novo. Eu amo, porque Ele primeiro me amou. Eu amo, porque primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro, no Calvário. Outra vez. Deus continue nos abençoando no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus é um Deus da providência. Nós temos um Deus que nunca deixará nós em falta. Ele sempre tem o essencial segundo a nossa fé. Deus abençoe o Cristo, como já foi dito, sua família, seu trabalho. E Ele desejou suprir a minha necessidade hoje. Estou fazendo os exames. Um pequeno problema, não é problema de doença, não. Através de um refluxo. E sobe aquele gases e ele forma uma gelatina na garganta e ela impede as cordas vocais. Como se quer falar, mas no ditado dos antigos, velho pigarreto. Você quer tirar aquele catarro, aquela coisa e não consegue, sabe? E eu fiz os exames e tudo, é o refluxo. Eu fiz o exame da garganta, das cordas vocais, não tem nada, só isso que acontece. E o médico pediu para mim repousar um pouco a minha voz, para não cantar muito, não falar muito. E eu já falo alto sem querer mesmo, né? Não preciso de microfone às vezes para me falar. Mas graças a Deus que eu tenho meus companheiros. 10, irmão Rita, sempre viajando com a gente, irmão Samuel, e eu sou grato a Deus por ele estar disposto a atender uma necessidade que às vezes surge em nossas vidas. E Deus possa continuar abençoando eles, recompensando eles por esse, eu sempre falo, esse carinho que eles têm pela gente. Eu creio que nós todos deveríamos ter carinho uns pelos outros, né? E você está sentindo a presença dele? Tá? Eu estou sentindo a presença dele. Não é uma igreja cheia, uma igreja enorme, uma igreja toda chique. Não é isso.
É a presença do Deus vivo que faz nós se alegrarmos juntos. Eu marquei isso aqui aquele dia, eu não consigo esquecer disso. Foi na quarta-feira, né? Na quarta. Eu falei no domingo. Você está sentindo a presença dele? Amém? Amém? Porque a atmosfera está gostosa e isso nos alegra. Amém. A atmosfera está gostosa e isso nos alegra. Mas então, graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos reforçar um pouquinho mais do que já foi falado. Nós trouxemos as mensagens novas que foi liberada para nós agora no encontro, que é março para abril, abandonando tudo, eu ia dizer, deixando tudo. Abandonando tudo, está ali em cima da mesa, vocês desejam pegar, não tem custo nenhum. Vocês podem levar para ler, se nem todos lêem, mas algum lê para o outro, né? Você não pode ficar sem as mensagens. Todos os encontros tragam mensagem para todos. E quero que todos leiam, porque vocês lendo, eu fico com mais resistência para pregar. Ele estava pregando aqui, eu falei para o Moisés ali. O que ele estava falando, eu tinha escrevido ali. E na hora que ele viu, falou, e quando Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro, chorou diante do túmulo, eu falei para o Moisés, ele vai falar que Jesus chorou como homem, mas quando ele falou Lázaro, sai para fora, era Deus falando. Eu falei, seu pai. Então, quer dizer, Jesus falou isso, não é apenas eu. Jesus disse, o meu espírito testifica com o vosso espírito. O meu espírito testifica com o seu espírito. Jesus falou. Então nós somos gratos a isso, grato mesmo. Quando ele falou também outra coisa, eu falei para o Moisés ali, ele começou a falar dos magos ali, eu falei, veja bem, eles estavam ali fazendo o preparativo para a chegada de Jesus, com a mirra, com o incenso e com o ouro. Tudo aquilo tinha um símbolo ali. Aí depois, mais para frente, ele começou a falar que as pessoas às vezes falam, eu marquei aqui, as pessoas dia de Natal falam, Jesus nasceu. Jesus nasceu hoje, Jesus nasceu. Eu sempre disse isso. Jesus nasceu sim no seu coração. Não é porque é dia de Natal, não. É porque ele nasceu no seu coração. Eu escrevi, eu estava no almoço um dia e todo mundo comemorando ali para almoçar o dia de Natal. Depois, é mesmo hoje é dia do nascimento de Jesus. Eu falei, não, Jesus não nasceu nesse dia não. Jesus nasceu em maio, abril ou maio, não é dezembro, ele nasceu abril ou maio, porque o profeta ensina para nós que em dezembro as colinas são todas cheias de gelo, todas cheias de neve. Então, quando acabar com aquela friagem toda, então chega por volta de abril e maio, quando ele nasceu. Aí eles querendo comemorar, eu falei, não, você tem que ver se Jesus nasceu hoje no seu coração. Não é um dia apenas, mas ele nasce todos os dias na nossa vida. E ele dá força para nós todos os dias. Isso que estamos fazendo aqui hoje não é nada nosso, nem o mérito nosso. Como já foi dito, é só a misericórdia de Deus que podia nos ajudar aqui nessa vida. Só mesmo. Vamos colocar em pé para nós ler 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 em diante. Depois nós vamos ler também na carta do Evangelho de São João, Evangelho segundo São João, capítulo 13. Nós vamos ler também depois do verso 1, do verso
3, 4, até o 7 depois da promessa. Senhor nosso Deus, nós agradecemos muito pela bondade do Senhor, pelos cuidados que o Senhor tem tido por nós. O Senhor nunca deixa nós em falta daquilo que precisamos. Nós estamos gratos ao Senhor pelo que nós ouvimos nesta noite. Não é apenas o homem, mas é a palavra que falou através do homem. E que cada um possa ser beneficiado com essas palavras. E que elas sejam vivificadas em cada coração. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beberes o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgamos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Amém, Senhor. São João 13, a partir do verso 4. Jesus levantou da ceia, tomou a toalha. Jesus levantou da ceia, tirou as vestes, tomou uma toalha e cingiu-se. Depois entrou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-lo com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabeis tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Vós me chamais mestre e Senhor, e diz bem porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Amém. Senhor nosso Deus, nós agradecemos pelo que nós ouvimos e também por essa leitura que acabei de fazer para esse momento de consagração.
Estou aqui com esse pão ázimo, meu Pai. Peço ao Senhor santificar com ações de graça, para que nós possamos comer em símbolo do seu corpo, lembrando da sua morte, até que o Senhor venha. Da mesma forma, Senhor, estou aqui com essas porções desse vinho. Peço ao Senhor santificar com ações de graça, para que nós possamos tomar em símbolo do seu sangue, lembrando da sua morte até que o Senhor venha. Com perdão de nossos pecados, nós aproximamos da tua mesa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Poder do Senhor.
nome e dedicar-te ao ser. Faz-me ouvir bem manso, bem suave murmurar. Na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, sempre ao meu ouvido, tu tens um Salvador. Fala-me sempre, ó Cristo, dá-me orientação, concede-me alegria e convém oração. Faze-me consagrado, muito a trabalhar, para o reino eterno, a vida abreviar. Faz-me ouvir bem manso, bem suave murmurar. Na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, sempre ao meu ouvido, tu tens um Salvador. Como na antiguidade mostravas teu querer, revela-me hoje e sempre qual seja o meu dever. A ti somente eu quero louvores entoar, teu nome eternamente engrandecer e honrar. Faz-me ouvir bem manso, bem suave murmurar. Na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, sempre ao meu ouvido, tu tens um Salvador. Faz-me ouvir bem manso, bem suave murmurar. Na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, sempre ao meu ouvido, tu tens um Salvador. Vamos colocar em pé, irmãos. Levante sua mão. Agradeço ao Senhor da sua maneira. Nós vamos encerrar esse momento com isso. Senhor e nosso Deus,
nosso Pai Celestial, queremos te agradecer por ter aceitado nós diante da sua mesa para esse memorial. Queremos agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede nesse entardecer. E agora, Senhor, queremos que o Senhor abençoe, Senhor, cada família representada aqui. Nós encerramos todo esse momento de comunhão em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agradecemos por tua bondade, glória a ti, glória a ti. Te agradecemos por tua bondade, glória a ti, Senhor Jesus. Que as nossas almas se alimentem do pão da vida, do pão da vida. Que as nossas almas se alimentem do pão da vida, que é Jesus. E deu um desejo especial. Falei com o garoto dentro, ele está com febre e ele está rouco, ficou rouco. E eu lembrei de outra coisa. Nós vamos fazer uma oração coletiva aqui nesta noite em favor da filha do irmão Manuel, do seu bebê. Ela teve que tirar o bebê prematuro para salvar ele. Já faz quantos meses, irmãos, que ela está lá? Os 3 meses? Mais ou menos, Desde dezembro, né? desde janeiro, parece. Isso. E essa criança está ali numa estufa. Ela está pequenininha ainda, muito prematura. E até agora a mãe ainda está esperando a resposta de Deus para que ela venha viver. E eu estava ali conversando com o garoto e eu lembrei do irmão Manuel, a filha dele, estava com o nome dela lá dentro, Marielle, né? Não esqueci. Totalmente pura, né? Pensei que eu tinha esquecido. Ela chama Marielle e nós queremos. Nós vamos fazer uma oração de mão dada, irmão. Nós vamos mesmo, as irmãs. Tem o netinho, irmã? Da irmã Benedita também, que está também esperando uma oportunidade para uma cirurgia, mas ainda não conseguiram liberar essa cirurgia. E nesse momento também nós queremos colocar a irmã Osana, irmão Deusdete, como a irmã Osana está com muita dor, e nosso Deus, todas as coisas Ele pode. Nós confiamos num Deus que tudo pode. Nós vamos fazer isso, essa oração, nesse momento, em favor. O irmão Heitor também, o neto da irmã Miriam, ele não tinha nada ontem. E hoje foi internado com uma grosseira, né, mais ou menos, uma grosseira no corpo, e ele está lá com oxigênio lá. Ele não tinha nada ontem. É aquele menino que fica no estudo com bom Pedrinho, não tinha nada. A mamília também vinha também, trabalhando também, machucou a perna, machucou uma veia da perna. E vamos colocar todos, vamos colocar até nós também aqui, vamos lembrar de todos. Vamos então? Uma ideia. Senhor nosso Deus, nós unimos nossas mãos e nossa fé nesse momento, em favor desses nomes que foram citados, Senhor. O Senhor conhece a cada um, e que cada um possa nesse momento alcançar do Senhor
aquilo que está sendo distribuído nesta hora. Aquele que está enfermo seja curado, aqueles que estão com dor seja libertado, aquele que está com pressão, Senhor, será libertado também. Eu quero colocar irmão João Escola também, irmã Neuza, diante dessa oração, e todos nós que se encontramos aqui nesta noite, o neto da irmã Benedita também, ó Deus, todos esses. E esse garoto, eu quero ungir ele daqui a pouco, Senhor, para desfazer essa febre e esse problema da sua garganta. Ó Deus, nós confiamos no Senhor, entregamos essas pessoas em tuas mãos. O Senhor pode fazer a sua vontade perfeita. Eu repreendo todo espírito de doença, todo espírito de enfermidade, todo espírito de perturbação, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que eles venham ter saúde, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode despedir um ao outro. Deus abençoe. Eu vou orar pela criança ali que está com febre. Eu vou ungir ele. Irmã Edna, a irmã abençoe.